Talvez você tenha terminado 2025 pedindo pelo amor de Deus para ele terminar logo. Talvez você tenha terminado 2025 tipo, uau, acertei, me encaixei. Ou talvez 2025 tenha sido mais um degrau nessa sua jornada de constante e crescente, como foi na minha vida nesse caso. Quando você não toma uma decisão, você espera o problema decide por você. Eu acho que todo aliado precisa assumir que 2026 tem que ser o melhor ano de suas vidas, independente de como foram os anos anteriores. Recomeço nunca é volte pro zero. Não tem como voltar você pro começo. E para mim, recomeço é vá para outro lugar ou vá por outro caminho. Então eu tô sempre pronto para ir por outro lugar ou para ir por outro caminho. Feliz 2026 para vocês aí, bom ter vocês aqui, bom estar com vocês aqui mais uma vez. Vai dando uma nota aí para como foi o seu 2025. Como foi o seu 2025, Sidney? Foi incrível, de verdade foi incrível. De 0 a 10 foi 12, foi 15, foi muito bom, foi desafiador. Foi com muitas quebras de padrões, muitas pré-quebras, mas muito celebres. De verdade, foi um dos melhores anos até agora. Muito bom. Eu me lembro a primeira vez que eu tive um ano bom, de olhar para trás e falar assim, caramba, fechei o ano bem, porque eu tinha toda aquela história de frustração atrás de frustração, então o Natal vinha para me mostrar que o ano acabou, e o Ano Novo vinha com aquela coisa do, e aí, você vai ter coragem de tentar mais uma vez? Então, o Ano Novo para mim era sempre aquela coisa do, bora, respira, porque você não tem opção, vai para cima. E a primeira vez que eu tive um ano bom, que eu olhei para trás e falei assim, caramba, que ano, sabe? Que ano? No começo eu tive até medo do ano seguinte não ser tão bom. Quem já viveu isso aí? Talvez você tenha terminado 2025 pedindo pelo amor de Deus para ele terminar logo. Talvez você tenha terminado 2025 tipo, uau, acertei, me encaixei. Ou talvez 2025 tenha sido mais um degrau nessa sua jornada de constante e crescente, como foi na minha vida nesse caso. Mas meu primeiro ano legal não foi definitivo, tá? Meu primeiro ano legal foi 2015, foi um ano péssimo, mas eu virei o ano tendo sido selecionado pela FAPDF para receber aquele aporte. E aí, de fato, eu recebi o aporte em 2016, mas o negócio não deu certo. Em 2017 tive a ideia, comecei o manejo, aquela coisa toda, e ali a minha jornada começou a avançar. E 2018 foi um ano legal, que eu falei, putz, que bacana, mas tive medo de não continuar crescendo daquele jeito, e cara, de lá para cá foi só crescimento. E por incrível que pareça, 2025, dessa trajetória, depois que eu decolei, foi um ano mais tranquilo. Foi um ano tranquilo até demais, apesar de algumas pequenas Eu já ia falar sacudidas. que tranquilo pra quê? Só pra gente deixar claro aqui. Não sei se é porque eu tô com um desenho de futuro muito claro na cabeça, isso entendi. Pode ser isso aí. Como diz minha sobrinha Lara, entendi. Tô começando um ano muito animado. Vai ser um ano desafiador para mim, um ano de muitas mudanças que eu sei que eu vou enfrentar. Algumas mudanças que eu estou me propondo a fazer, alguns desafios. Eu estou tentando tirar não algumas muletas, tá? Acho que hoje eu sou um cara que vive com poucas muletas, mas eu estou tentando tirar algumas bases para me obrigar a desenvolver novas coisas, etc. e tal. Então vai ser um ano muito desafiador para mim, mas isso me deixa animado. E isso me faz perceber que eu quebrei um padrão. Geralmente, as minhas grandes mudanças, elas eram provocadas por grandes problemas. Então eu decidi que eu iria buscar a obsolescência programada em algumas coisas para forçar novas criações. E eu acho que a Aliança Divergente vai ganhar muito com isso aí, com essas mudanças do Elton. Eu não tenho a menor dúvida. Antes eu tinha Você medo, viveu agora eu não tenho mais. umas mudanças comigo, né, Cida? Algumas. Algumas mudanças algumas com montanhas você. russas também. Por isso que eu falei, antes eu tinha medo, agora eu não tenho mais. Eu acho que nós estamos sólidos e grandes e crescendo o suficiente para avançar cada vez mais, né? Então, eu fico tranquila hoje. E você falou um negócio interessante, a gente já vai começar de fato um conteúdo legal, mas é interessante a gente entender como é que a gente está começando o ano, porque essa certeza de que eu nem sei tudo que vai vir, mas tenho certeza que vai fazer bem, não é uma esperança ingênua, sabe? Daquela pessoa que está
na M ali está dizendo, não, mas vai dar tudo certo, fica tranquilo. Não, peraí. É a certeza de que aquilo que acontece comigo é aquilo que eu preciso, permito e prefiro. Na medida em que eu assumo o controle, entendo os padrões, só vai acontecer aquilo que está na minha teia. E teia é algo que eu quero conseguir me organizar para estruturar, para trazer para a Aliança Divergente, assim, para que de fato os aliados vivam nesse novo patamar, porque o patamar do descobrir a permissão, descobrir a utilidade dos problemas, né, a pré-queda, eu acho que é a primeira descortinada do inconsciente. Sim. Agora a teia é um negócio que você se importa e controla muito mais o futuro do que o passado. É gostoso. É muito bom. E esse é um desafio intelectual, filosófico do Elton. Obviamente um desafio operacional da empresa também, de como é que a gente traz isso para os aliados. E a proposta é que no chamado Divergente a gente anuncie o quanto essas coisas virão na camada filosófica, virão na camada tecnológica, virão na camada das mudanças do produto, da dinâmica entre os aliados ali, que a gente tem uma nova aliança divergente surgindo aí. Tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita coisa para acontecer, muita. E você trouxe uma coisa bem interessante, como a gente está no começo do mês, começo do ano, falando de recomeço, e todo começo de ano traz a gente para esse lugar, né, de reflexão do que eu construí, do que eu vou construir ainda, e você trouxe um ponto que eu falo bastante, né, quando você não toma uma decisão, você espera o problema decide por você, e este é muito ruim quando isso acontece, quando você não confronta de fato a sua situação. Sim. E toma e decide e age da forma que precisa, porque tudo bem que ainda você não saiba tudo bem que você erre no meio do caminho, mas decida algo, né? Eu gosto da ideia do acertar ou errar com fruto de uma decisão consciente, porque o não decidir também é uma decisão. E acaba sendo uma decisão que deixa a coisa pro inconsciente e para as relações, e aí os problemas vão decidindo, tirando as opções para você dizer, só sobrou isso aqui para mim. Então, acho que começar o ano com a esperança, com a coragem e com a estrutura, eu acho que todo aliado precisa assumir que 2026 tem que ser o melhor ano de suas vidas, independente de como foram os anos anteriores. Eu não estou falando só de enriquecer e dinheiro e etc e tal, porque, por exemplo, esse não é o ano que eu estou buscando saltos financeiros. Estou buscando saltos filosóficos, intelectuais, estou buscando ramificações, estou buscando conexões. Então, o que precisa acontecer para esse ser o melhor ano da sua vida? Porque talvez você tenha, no ano passado, ano retrasado, tido um ano que foi incrível porque você se casou. Tá, você não precisa se casar de novo esse ano, mas você precisa viver um novo patamar nesse casamento. Então, começar o ano sabendo o que você quer daquele ano aumenta muito as suas chances de chegar no final do ano e, de fato, ter tido um ano incrível por justamente ter alcançado aquilo que você estava buscando. Muito bom. E a gente trazendo, né, falando de Réveillon, começo de ano, você trouxe um ponto também que eu gosto, que é quando eu não tenho sonhos, quando eu não consigo sonhar ainda e quando eu realizo um sonho, e agora? Né? Então, acho que esse é o momento que muita gente para desenhar o seu plano perfeito, mas antes disso eu preciso conseguir sonhar, preciso saber para onde eu estou indo, né? E aqui eu acho que é um exercício interessante que a gente faz olhando para o ano que passou e que eu estou buscando esse ano e respeitando, obviamente, o seu ponto de partida, sem comparar, né? Com outras pessoas, né? Se colocando ali para baixo. O que você pensa disso, assim? Eu gosto sempre de olhar mesmo as coisas mais simples com a lente da aliança divergente. E essa lente ela tem várias camadas. Acho que a gente tem que sempre atualizar motivo e objetivo. Isso para mim é extremamente importante. Toda análise que a gente faz de pré-queda, de padrão, etc. e tal, ela conta com a camada de registro e utilidade. Então, por que tem gente que vira e fala, eu aprendi muito com o erro? Porque o erro ganhou um registro e uma utilidade maior do que o acerto. Porque em alguns momentos da minha vida eu aprendi muito com os acertos e não aprendi nada com alguns erros. Então, acho que pegar o registro que você tem, do que você viveu, quer tenha sido um ano bom, um ano de muitos acertos, quer não tenha sido um ano tão bom por conta de falhas, fracassos e etc e tal, a gente tem que entender que esse é o registro. A partir desse registro, eu faço o que eu quiser com isso. Eu posso pegar um sucesso e
Tem um registro que vai ganhar uma utilidade de estagnação, ou tem um registro que vai ganhar utilidade de trampolim, sabe? Eu cheguei no topo da minha carreira, peraí, tô para aquela trajetória, né? Então, poxa, peraí, isso pode ser um trampolim. E tudo bem ser um destino final, às vezes tem uma fase da vida que a pessoa vira e fala, não tem por que acelerar, tá tudo bem e tá tudo certo. Só que a gente tem que entender qual registro a minha última experiência do ano trouxe e qual utilidade eu vou dar para isso. E o segredo está na utilidade, mas você tem que tomar cuidado com o registro, porque muitas vezes o que a gente compara é o registro. Ah, fulano teve um ano bom, fulano trocou de negócio, fulano fez transição de carreira, fulano casou, fulano isso, e eu não fiz nada. Peraí, são registros dos acontecimentos, mas qual é a utilidade que cada um vai dar para o seu próprio registro? E eu espero que você guie a sua vida pelo registro que você está dando para como foi o seu ano, e não para o registro que as pessoas têm, porque se for pelo registro dos outros, histórias são fatos registrados com percepções emocionais, aquela história não é verdade. Já tem uma camada de utilidade ali. Exatamente. E eu acho que nós já estamos, né? Nós estamos aqui, os aliados estão aqui nos assistindo, a gente já está um passo à frente da maioria das pessoas aí, né? Porque eu posso aqui dentro entender, trazer esse lado racional, eu tenho um plano e pensando num começo de ano, é tudo que eu preciso para um novo recomeço, né, Elton? Sim, e eu acho que quem já é aliado há mais tempo, acho que vale fazer um exercício, e quem não é também se programe ou se prepare para ver como é que você está vivendo a aliança divergente. Você precisa fazer 3 coisas para avançar aqui dentro. Entender, encarar e resolver. Tem gente que é bom de entender, mas não é bom de encarar. Tem gente que é bom de encarar, mas não é bom de resolver. Então você precisa entender. Você tem mais dificuldade para entender, para encarar ou para resolver. Isso é bom, porque pode acelerar o seu progresso aqui e te deixar o tempo todo animado. E para a gente garantir que seja um ano de recomeço, e pegando essa onda do tema do mês, né, um mês de recomeço, para mim, recomeço nunca é volte para o zero. Sabe? Exato. Sabe quando você está jogando banco imobiliário, tem lá aquele lugarzinho que você para lá, volte para o início. Não existe isso. Você já não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa, enfim, não tem como voltar você para o começo. E para mim, recomeço vá para outro lugar ou vá por outro caminho. Então, eu estou sempre pronto para ir por outro lugar ou para ir por outro caminho. Então, até dos sócios, eu sou esse cara que tem mais a mania de parece que quer deixar as coisas para trás, quer começar outra coisa. Por quê? Porque a minha mente ela é pronta para a obsolescência. Eu funciono bem me fazendo obsoleto e eu gosto disso. Vá para outro lugar ou vá por outro caminho, independente de como foi o ano. Foi um ano incrível? Ótimo. Vá para outro lugar ou vá por outro caminho. Por quê? Você não é a mesma pessoa e etc e tal. Então eu gosto muito de entender como é que você vive a aliança divergente. Tem gente que entende rápido, mas demora para encarar. Tem gente que demora para entender, mas quando entende, encara na hora. E, obviamente, acaba resolvendo. Então, que seja um ano de muita resolução e construção. Resolução e construção. Esse é o meu desejo para os aliados. Muito bom. E a gente está falando aqui em recomeços para aliança também, né? Sim. Vem uma aliança aí 2.0, né? A gente está falando disso já tem um tempo. Que a gente pode trazer um pouquinho disso, falar um pouquinho disso? Eu acho que o chamado divergente ele acabou sendo a nossa obrigação de mudança, sabe? Fazer um evento por fazer um evento a gente não precisava fazer, porque a aliança divergente ela acontece no dia a dia, né? Fazer um evento só para reunir os aliados também não faria sentido, embora a gente tenha preparado muita coisa para os aliados e saiba que essa conexão é muito gostosa, mas vem uma disruptura filosófica, vem uma disruptura tecnológica, a dinâmica da aliança entre os aliados vai mudar, o jeito de usar o marca-passos vai mudar. E eu acho que aquela coisa do começa, continua e melhora, a gente chegou de fato no momento de melhorar, e melhorar muito. Então a gente sabe que toda mudança traz ali aquele né? Mas traz também o até que enfim, uau, sabe? Então a gente vai viver essas duas coisas aí, e o chamado promete de fato ser um chamado, não só um evento com esse nome, vai dar uma balançada boa na tribo aí, e o nosso objetivo é fazer com que as pessoas que estiverem ali logo de cara olhem e percebam que bom que eu vim, que bom que eu estou aqui, que bom que eu faço parte
né? Faço parte da aliança, faço parte dessa transformação, dessa revolução. Estou muito confiante com o que vem por aí. Né? Estou curioso ainda para decidir o quanto eu vou trazer das coisas ali. Eu tenho muita construção em andamento, tenho muita construção pronta, mas eu entendo também que existe um tempo de maturação dos aliados, existe um tempo de desenvolvimento tecnológico. Então tem muita coisa que eu testo em atendimento, tem muita coisa que eu testo com os aliados da grande mesa, tem muita coisa que eu testo aqui entre nós, né? Você, Ramon, Márcio, Jordão, mas cada vez mais eu tenho conseguido simplificar o alcance do aliado na teia. Eu acho que quando nós conseguirmos fazer os aliados entenderem a teia do jeito que eles entendem o acontecimento, né? Porque quando você entende a pré-queda, é incrível, porque você enxerga o que ninguém enxergava. Mas quando você entende a teia, você entende vários acontecimentos, você entende em qual eixo, em qual linha dessa teia você está. Então, se eu conecto 2 acontecimentos, eu entendo o terceiro. Quais são os 2 acontecimentos que eu estou falando? Se eu entendo o presente e o passado, eu consigo entender ou prever ou me preparar para esse futuro. Quando eu conecto o que vai acontecer com o que está acontecendo ou com o que tem que acontecer, eu consigo entender o passado. Então, a teia dos acontecimentos, ela traz ainda muito mais segurança para o aliado, que eu sei o que vai acontecer. Né? Eu sei que vai ser bom, e eu não estou num lugar, sem demérito, mas não estou num lugar de coach, sabe, de motivação, estou num lugar de, peraí, vai ser bom porque é aquilo que você precisa, permite, prefere. Tem uma teia inconsciente que você decidiu ir para algum lugar. Então, é um conjunto de pré-quedas, um conjunto de acontecimentos que vai conectando a teia. Por exemplo, nunca tem um evento na sua vida isolado de uma relação. Comece a observar, a chapinha da Cida quebrou. Espera aí, aquela chapinha ter quebrado naquele dia, se foi uma pré-queda, foi um evento que conecta acontecimento com relacionamento. Se conecta acontecimento com relacionamento, conecta 2 pré-quedas. Conecta uma teia de 2 pessoas e ali você tem a relação, que é a análise que a gente faz. E essa relação, ela só entra em colapso quando você tem uma vontade nova, vontade gera dúvida, ou quando você tem uma decisão nova e decisão gera desistência. Quando você olha para a vontade que gera dúvida, você tem a busca por opção. E quando você tem a decisão que gera desistência, você tem a busca por confirmação. Então, todo acontecimento pós-fato, você tem um acontecimento que vai ser fruto de uma busca por opção, por conta da vontade que gerou a dúvida, ou por conta da confirmação da decisão que gerou uma desistência. Então, vai ficar muito mais fácil dos aliados entenderem, peraí, se eu mexer nisso aqui, nessa relação, o que vai acontecer com essa linha do meu plano e o que vai acontecer com essa pessoa? Então, essa dúvida de mexer ou não numa relação, de tomar ou não a decisão, de executar ou não um plano, vai ficar muito mais claro. Agora, com que velocidade, amplitude, profundidade a gente vai conseguir trazer isso, aí a gente vai descobrir ali no chamado, que vai acontecer ainda esse mês, no final do mês, e também com algumas construções que eu ainda estou pendente de materializar. Então, quando eu falo para os aliados, ou quando eu disse lá atrás, a gente nem definiu ainda como essas coisas vão acontecer. Talvez até o chamado a gente já tenha definido e lá a gente anuncie, mas quando eu falo, poxa, eu preciso sair um pouco da frente da aliança divergente, é porque hoje eu vou render mais no bastidor, sabe? A teia é um negócio assim, absurdamente poderoso, sabe? O que eu preciso mexer para garantir que isso aqui aconteça, sabe? Você atender um piloto e falar, ó, tem 3 futuros possíveis, se você mexer aqui é isso aqui, se você mexer isso aqui é isso aqui. Você atender um atleta, um empresário, cara, é muito gostoso. E é muito mais prazeroso mexer com o futuro do que com o passado, porque o passado é aquela coisa, poxa, essa coisa que machucou, que feriu, que incomodou. Você tem controle, né? Agora você mexer com o futuro, você fala, cara, se eu quebrar esse padrão, eu fecho esse contrato, sabe? Se eu quebrar esse padrão, eu vou engravidar. Se eu quebrar esse padrão, essa doença vai embora. Essa parte é a que me deixa mais animado.
Descubra como se livrar do que te impediu de fazer o que você gostaria de ter feito em 2025, mas não fez mesmo sabendo como fazer. Se você não aplicar esse programa, seu ano novo vai ser roubado de novo.